Capítulo 639, Mas você sabe quem eu sou. Depois de percorrer vários caminhos tortos e estreitos, os 5 atravessaram as pilhas de lixo e viram o que estava acontecendo no pátio, que não estava muito longe. Mais de 20 crianças com menos de 10 anos de idade e vestindo roupas esfarrapadas estavam sendo mantidas longe pelos soldados da Legião do Vento Rápido com armas. O medo podia ser visto em seus rostinhos, e eles se uniram e estremeceram. Além disso, eles estavam olhando para o centro do pátio com raiva e impotência em seus grandes olhos. Lá, vários jovens elegantemente vestidos que pareciam extremamente pálidos riam orgulhosamente. Na frente deles, havia uma guerreira que estava sendo pressionada por 2 poderosos oficiais militares. Esta menina estava em uma velha armadura de couro vermelho usada, e ela parecia bonita e um pouco sexy. Mesmo que ela tivesse uma expressão de raiva em seu rosto, os 2 oficiais que a seguravam usavam suas energias guerreiras, e ela não conseguia se mexer nem um pouco. Ei, droga, essa é uma garota mal-humorada. Ah! Continue lutando. Ah! Eu gosto de garotas que são parecidas com você. Ah! Você é especial e saborosa. Ah! A pessoa que disse isso foi Kulum, um jovem nobre que era odiado e temido por quase todos os residentes normais no portão Hot Spring. Quando uma luz maligna apareceu em seus pequenos olhos apertados, ele estendeu a mão e apertou as bochechas brancas de Daniele antes de cheirar aquela mão com o nariz. Que nojo! Bastardo! Esta guerreira encarou Kulum ferozmente e cuspiu em seu rosto. Pia! Pia! Kulum imediatamente levantou a mão e deu tapa em seu rosto várias vezes, deixando grandes marcas de mãos vermelhas nos 2 lados do rosto. Não acerte a irmã Daniele. Você é uma pessoa má. Uma grande pessoa má. Uma menininha de apenas 6 anos de idade correu e atingiu a perna de Kulum com seus pequenos punhos sujos. Caia fora, pequena bastarda. Kulum estava louco. Mesmo que ele não tivesse energia guerreira e fosse muito fraco devido ao seu alcoolismo e consumo sexual, ele era um adulto afinal. Ele chutou a menina no peito, mandando-a voar no ar por 4 metros. Aquela pobre menina instantaneamente empalideceu e desmaiou. Ah! Millie! Pare com isso! Bastardo! Você ainda é um humano. Ela é apenas uma criança. Aquela mulher guerreira gritou com raiva, e ela tentou o seu melhor para se libertar para que ela pudesse se agarrar à menina desmaiada. No entanto, os 2 oficiais militares que a detinham eram muito mais poderosos do que ela. Com as mãos nos ombros, ela não podia fazer nada. Depois de ver isso, Kulum ficou animado, quando mais crueldade apareceu em seu rosto. Ele riu e disse: Ah, parece que você se preocupa muito com esses pequenos bastardos. Ah, ótimo! Garota feia, faça um street para mim. Se você me deixar passar um bom tempo com você, vou deixar esses pequenos bastardos pra lá. Se você resistir, eu vou cortar seus membros, e você pode vê-los morrer em grande dor por si mesmo. Depois que ele disse isso, ele sinalizou para os soldados que estavam segurando os órfãos. Esses soldados colocaram suas lâminas no pescoço dessas crianças, e as lâminas afiadas e frias os aterrorizaram. No entanto, eles se forçaram a não chorar. Você, Daniele, ficou atordoada. Como um humano pode ser tão cruel? Este bastardo é um diabo. Ele deveria queimar no inferno por uma eternidade. Ela pensou. O quê? Você ainda hesita? Corte alguns membros para mim. A voz fria e repugnante de Kulum soou novamente. Ouvindo o comando, os soldados levantaram lentamente as lâminas de ferro e luzes frias e sanguinárias refletiam sobre eles. Não! Não! Não os machuque! Daniele gritou de medo. Ela não tinha escolha. Para ela, essas crianças eram a parte mais importante de sua vida e eram como sua família. Diante da ameaça deste diabo, ela não teve escolha a não ser se render. Sob o olhar ardente e perverso deste jovem nobre que parecia pálido e fraco, Daniele lentamente colocou as mãos no primeiro botão de sua armadura de couro vermelho.
Sob os olhares gananciosos e luxuriosos dos homens à sua volta, seu rosto empalideceu e ela de repente pensou naquele jovem que sempre estava em seu coração. Se ele estivesse aqui agora, então minha paciência é limitada. Columbo foi impaciente enquanto olhava para os locais-chave no corpo de Daniele, e os diabos que estavam segurando as crianças levantaram suas armas novamente. Um sorriso orgulhoso e desdenhoso apareceu no rosto de Daniele, e ela não estava mais com medo, embora seus dedos ainda estivessem tremendo. Quando ela colocou mais força em sua mão e estava prestes a puxar sua armadura levemente, de repente ela percebeu que os homens ao seu redor que tinham emoção em seus olhos de repente mudaram de humor. Até mesmo Colum, que a cobiçava, tinha uma expressão aterrorizada no rosto. Ela não percebeu a cena chocante que estava acontecendo atrás dela. Os dois oficiais militares que eram poderosos e a seguravam de repente tiveram suas cabeças separadas de seus corpos em silêncio. O corte era tão limpo que parecia que alguém cortou a cabeça deles com armas de combate de nível divino. No entanto, ninguém poderia ser visto em volta deles. Tudo isso aconteceu em silêncio, e o sangue vermelho jorrou das feridas. Essa cena era estranhamente horripilante. As mortes eram indetectáveis, e ninguém poderia se proteger contra isso. Parecia que o ceifador cruel estava sorrindo e tendo sua colheita. A expressão de Colum começou a congelar e seus amigos inúteis ao seu redor também ficaram traumatizados. Eles não viram nenhum inimigo, mas dois oficiais militares poderosos foram decapitados instantaneamente. Essa cena era parecida com as histórias de terror contadas pelos poetas viajantes, e eles sentiam que seus joelhos estavam fracos depois de ver tanto sangue. Neste momento, Daniele finalmente notou a estranheza atrás dela. Quando ela se virou lentamente, viu uma cena ainda mais aterrorizante. O horror recaiu sobre mais de 50 soldados da Legião do Vento Rápido que estavam segurando as crianças. Como se fosse uma doença infecciosa, o sangue começou a vazar de seus pescoços. Parecia que eles mesmos não sabiam o que aconteceu. Quando viram a expressão aterrorizada nos rostos de seus colegas, perceberam que algo estava errado e seguraram o próprio pescoço. Mesmo que eles tentassem gritar, eles não poderiam fazê-lo, e eles caíram como safras sob as foices dos fazendeiros impotentes. Mais de 50 soldados foram mortos em menos de 10 segundos. Como eles morreram? Ninguém poderia dizer. Quem os matou? Ninguém sabia o que estava acontecendo. Desde o começo até agora, ninguém viu assassinos. Com os olhos bem abertos, Daniele ficou chocada e confusa. Quando ela voltou a seus sentidos e se virou, seu corpo estremeceu. Não havia certeza de quando, mas 5 cavaleiros negros estavam a cerca de 10 metros de distância. Seus olhos eram brilhantes, mas eram tão frios quanto gelo. Sob o sol da manhã, eles emitiam auras semelhantes à morte que poderiam fazer seus oponentes se sentirem desesperados. Por alguma razão, os olhos de Daniele se fixaram no belo jovem cavaleiro negro no meio. Uma expressão excessivamente excitada apareceu em seu rosto porque ela o reconheceu. Você, quem é você? Você matou meus subordinados. Você sabe quem eu sou. Você sabe quem você matou? Droga! Vocês todos querem morrer. Depois de ficar com medo, a confiança de Colum voltou desde que ele viu que havia apenas 5 deles, e eles eram tão jovens. Afinal de contas, este era o portão Hot Spring. Era o território da família Ptolemy, então era praticamente o seu território. A resposta a essas perguntas afiadas foi uma risada desdenhosa. O belo cavaleiro negro no meio olhou para cima e disse em um tom assassino: Eu sei quem você é, mas você sabe quem eu sou.